No coração de Jerusalém, milênios atrás, um rei lendário ergueu uma estrutura que desafiaria o tempo e a imaginação. Uma maravilha de ouro, cedro e pedra construída para abrigar o sagrado. Esta é a história do Templo de Salomão, uma jornada épica em busca de seus tesouros perdidos e de sua verdadeira localização. Nossa história começa por volta de 970 a.C. O rei Davi unificou as tribos de Israel, mas foi seu filho, Salomão, quem herdou a tarefa monumental de construir uma casa permanente para Deus na terra. Salomão não era apenas um rei, ele era um homem de sabedoria incomparável, abençoado com uma riqueza que as nações vizinhas só podiam invejar. Ele firmou alianças estratégicas, como seu casamento com a filha do faraó do Egito, e estabeleceu rotas comerciais que traziam ouro, prata, marfim e especiarias de terras distantes. Com o reino seguro e próspero, Salomão iniciou o maior projeto de construção que o mundo antigo já tinha visto. Imagine a escala. Salomão mobilizou mais de 150 mil homens. Lenhadores foram enviados às florestas do Líbano para cortar os famosos cedros que flutuavam pelo mar até a costa de Israel. Pedreiros extraíam blocos de pedra gigantescos que eram talhados com uma precisão tão incrível que no local da construção não se ouvia o som de martelo ou ferramenta. Cada peça se encaixava perfeitamente, como um quebra-cabeça divino. A construção durou 7 anos, um esforço monumental de fé e engenharia. Quando finalizado, o templo era uma visão deslumbrante. Suas paredes internas eram revestidas de ouro puro. Querubins gigantes, com asas que se estendiam por metros, guardavam o lugar mais sagrado. O mobiliário, desde os candelabros até o altar, era feito de ouro maciço. Era o centro espiritual, político e econômico de Israel. Mas o verdadeiro tesouro, o coração pulsante do templo, era a Arca da Aliança. Dentro do Santo dos Santos, um cômodo cúbico perfeitamente escuro e acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez por ano, repousava a arca. Esta caixa de madeira de acácia, coberta de ouro por dentro e por fora, continha as tábuas dos 10 mandamentos. Era considerada o trono do próprio Deus na terra, um objeto de poder e mistério incalculáveis. Além da arca, o templo guardava as vastas riquezas acumuladas por Davi e Salomão, um tesouro que se tornaria lendário e cobiçado por impérios. Mas a glória, como muitas vezes acontece na história, não é eterna. Em 586 a.C., o poderoso Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, marchou sobre Jerusalém. A cidade foi sitiada, o povo levado ao exílio e o magnífico Templo de Salomão foi saqueado e reduzido a cinzas. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Teria sido levada para a Babilônia, escondida pelos sacerdotes antes da invasão? Este é um dos maiores mistérios da arqueologia e da fé. Séculos depois, após o retorno dos exilados, um segundo templo foi construído no mesmo local. Embora grandioso, especialmente após a reforma do rei Herodes, muitos diziam que lhe faltava a glória e, crucialmente, a arca do primeiro templo. A história se repetiria tragicamente. Em 70 d.C., o Império Romano, para esmagar uma revolta judaica, destruiu Jerusalém e o segundo templo. O general Tito levou os tesouros do templo para Roma, um evento imortalizado no famoso Arco de Tito, que ainda hoje pode ser visto em Roma. Desde então, o local sagrado nunca mais abrigou um templo judaico. Então, onde exatamente ficava o templo? Hoje, o Monte do Templo em Jerusalém é um dos locais mais sagrados e disputados do mundo. Abriga o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, locais sagrados para o islamismo. A maioria dos estudiosos e arqueólogos acredita que o Templo de Salomão e o Segundo Templo estavam localizados exatamente nesta plataforma.
O Muro das Lamentações, um local de oração sagrado para os judeus, é considerado o último vestígio do muro de contenção do complexo do Segundo Templo. Escavações ao redor do monte continuam, revelando túneis antigos, ruas da época de Jesus e as fundações maciças da construção de Herodes. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais do mundo do templo. Mas a história não termina com a destruição. Para muitos, a história do templo olha para o futuro. Profecias bíblicas, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, falam sobre a construção de um terceiro templo em Jerusalém. Organizações hoje já preparam os utensílios sagrados e treinam sacerdotes para o dia em que este templo possa ser reerguido. Para eles, não é uma questão de se, mas de quando. A ideia de um terceiro templo é carregada de significado profético e, claro, de imensas complexidades geopolíticas. A história do Templo de Salomão é mais do que uma crônica de ouro e pedras. É uma saga sobre fé, poder, destruição e esperança. Um mistério que atravessa milênios, desde as minas do rei Salomão até as manchetes dos jornais de hoje. A busca pela Arca da Aliança continua a inspirar aventureiros e arqueólogos, enquanto o sonho de um terceiro templo alimenta a fé de milhões. O templo pode ter desaparecido fisicamente, mas seu legado e seu mistério permanecem mais vivos do que nunca. O que você acha? A Arca da Aliança ainda está escondida em algum lugar sob Jerusalém, esperando para ser descoberta? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gostou dessa jornada pela história e pelo mistério, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.